Glória a Deus. Ainda de pé, agradecemos a equipe de louvor, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos abrir nossas Bíblias. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 2. Um texto bastante conhecido da palavra do Senhor. Hebreus 12, 2. A palavra do Senhor diz assim: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Pai, obrigado pela Tua palavra, que agora a Tua palavra possa ficar firme nos nossos corações, para que realmente possamos estar atentos ao Teu falar, que Teu Espírito Santo fale agora neste momento, que não seja eu, mas o Teu Espírito a falar com cada um de nós, naquilo que nós precisamos ouvir a Tua voz. Assim nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Desde que eu me conheço por gente, desde criança, eu sempre ouço uma coisa. A pessoa fala assim, sabe, olha para Jesus. Quem já ouviu isso? Olha para Jesus. Quem já ouviu? Não foi só eu. Então, a gente sempre, olha, você deve olhar para Jesus. E eu fiquei sempre com isso na minha cabeça. O que será que é olhar para Jesus? O que será que Deus quer falar com a gente a respeito disso? Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O que será que é olhar para Jesus? Eu me lembro de uma história de um famoso pregador da Inglaterra, lá do século XIX, chamado Charles Spurgeon. Quem já ouviu falar desse nome? Charles Spurgeon foi, assim, um homem muito famoso. Ele pregava muito bem. E hoje nós temos pregações dele, escritas, e pregações lindas, maravilhosas. Mas ele conta como foi a sua conversão. E é uma história muito interessante. Ele vivia na Inglaterra, e lá no hemisfério norte, eles têm um frio muito grande. Eles têm um frio, inclusive nessa época de dezembro, eles têm um frio muito grande, que inclusive neva, né? E se você já foi viajar nesses países que tem neve, você sabe que muitas vezes naquelas nevascas, ninguém nem sai de casa, porque o frio é muito intenso, você não consegue andar direito, e naquela época eles não tinham, né, carros, aquecimentos como nós temos hoje. Eles tinham outros tipos de aquecimento, a carvão, a lenha, mas diferente. Estamos falando do século XIX, então isso faz muito tempo atrás. E era um domingo de manhã, eles tinham o hábito de cultuar a Deus no domingo de manhã, e ele estava se preparando para ir para a igreja, mas estava nevando muito, estava muito frio, e ele foi na igreja, e a igreja era uma igreja pequena, e tinha por causa da nevasca e tudo, tinha pouca gente na igreja, pouca gente. Ele conta que devia ter umas 12 ou 15 pessoas. O pastor não conseguiu ir, talvez estava viajando, ou pela própria neve aconteceu alguma coisa. Quem assumiu ali o púlpito foi uma pessoa muito simples, que Charles Spurgeon diz que ele não sabia falar direito, ele não conseguia ler direito, mas
no meio da mensagem, que foi bem rápida, ele olhou para o Charles Spurgeon e falou assim: olhe para Jesus. Você, menino, e ele era um adolescente, assim, você, menino, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Diz que aquilo entrou no coração de Charles Spurgeon, e aquilo mexeu lá dentro, porque ele estava justamente pensando: Deus, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E aquilo ficou na mente dele, assim, puxa, eu acho que eu devo ter umas 50 coisas para fazer para eu ser salvo. Eu preciso fazer muita coisa para eu conseguir a salvação. E quando aquele pregador falou assim: olha, olhe para Jesus, ele falou assim: puxa vida, eu não preciso fazer muita coisa, eu preciso olhar para Jesus, para eu ser salvo, olhar para Jesus. E aquilo mexeu com a vida daquele homem, e ele se tornou um dos maiores pregadores, talvez, de toda a história. Ele foi muito famoso na sua época e é conhecido, né, a memória, as pregações dele é conhecida até hoje. Mas um momento marcante na vida dele foi que alguém chegou para ele e falou assim: olhe para Jesus. E eu sempre fiquei intrigado: o que será que é isso? O que será que é olhar para Jesus? E o pregador daquela noite, ele leu o texto lá de Isaías, capítulo 45, verso 22. Olha só o que diz lá em Isaías. Diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Foi isso que aquele pregador leu e falou para ele assim: menino, olhe para Jesus. No meio da pregação, aquele pregador com palavras muito simples, nem conseguia ler direito o sermão que estava escrito, ele falou: olhe para Jesus. E citou esse texto lá de Isaías, e aquilo ficou na cabeça de Charles Spurgeon. Então, gente, nós vamos pensar hoje, meditar um pouco hoje, o que será que é olhar para Jesus? O que será que é olhar para Jesus? Porque se você pensar, você lendo os evangelhos, muita gente olhou para Jesus. Pilatos não olhou para Jesus? Olhou para Jesus, foi salvo. Até onde a gente saiba, não é verdade? Até onde a gente saiba, Pilatos não foi. Mas ele não olhou para Jesus? Olhou. Mas então, tem o jeito certo para olhar para Jesus. A gente não olha para Jesus de qualquer jeito. A gente não olha para Jesus de qualquer maneira. Tantas pessoas, os fariseus, os principais da sinagoga, os saduceus, eles olharam, eles estavam vendo Jesus. Mas não é desse jeito que Isaías fala para a gente olhar para Jesus. Não é desse jeito que o autor do livro de Hebreus fala para a gente olhar para Jesus. Porque esse jeito de olhar para Jesus traz salvação. Traz salvação. E é isso que a Bíblia quer que a gente faça. Que a gente olhe para Jesus de uma maneira que traga salvação para a vida da gente. Amém, irmãos? Então, vamos ver o que será que as pessoas olham para Jesus. Vamos começar de uma maneira que as pessoas olham, mas que não está correta. Muitas pessoas agora falam a respeito do Natal, a respeito do nascimento de Cristo. A gente sabe, pela história, pelos estudos, que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Quem sabe disso? Se você não levantou a mão, então aprenda que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Amém, irmãos? Ele nasceu em outro período, possivelmente setembro, mas não nasceu 25 de dezembro, por várias provas arqueológicas, estudos, e por muitas histórias a gente sabe que essa é uma data idólatra. Então as pessoas olham para Jesus agora no Natal como o menino Jesus numa manjedoura. Eles olham para Jesus, mas essa não é uma maneira correta de se olhar para Jesus. Não é uma maneira
correta de olhar para Jesus. Então, é uma forma errada de olhar para Jesus. A pessoa fala assim, já sei, se é para olhar para Jesus, vou pegar uma foto de Jesus, colocar na cabeceira da minha cama, eu vou olhar para Jesus todos os dias. Fazem imagens de escultura de Jesus e ficam olhando para Jesus. Será que é desse jeito que Deus espera que a gente olhe para Jesus? Não, não é dessa forma que o Senhor quer que a gente olhe para Jesus. Então, tem a maneira errada. E é interessante que assim, puxa vida, então, se hoje, nós temos irmãos e irmãs, que nós somos filhos de Deus, resgatados pelo sangue de Jesus, eu vou olhar para a vida do meu irmão. E aí eu vou estar, de uma certa forma, olhando para Jesus também. De uma certa forma, isso não é errado, isso é bom. Só que Hebreus, capítulo 12, fala que nós estamos, no verso 1, rodeados por uma nuvem de testemunhas. Pessoas do passado e do presente, hoje testemunham de Jesus. E nós olharmos para o exemplo dessas pessoas não é uma coisa ruim. Mas o autor fala, temos essas testemunhas, mas nós devemos olhar para Jesus. Porque as testemunhas não nos trazem salvação. Quem traz salvação é só Jesus. Só Jesus nos concede salvação. Então, tem pessoas que olham para a vida das pessoas e põem toda a sua confiança nessas pessoas, em padres, pastores, e colocam toda a sua confiança nessas pessoas. E muitas vezes, muitos acabam decepcionados, porque essas pessoas são muitas vezes boas, mas são imperfeitas como todos nós somos. E a nossa confiança deve estar em Jesus. Amém, irmãos? Quem está comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Então, tem formas erradas de olhar para Jesus. Tem pessoas que olham para Jesus, aquele Jesus histórico. Se você pegar um livro de história, você vai ver ali a história de um homem que nasceu lá na Galileia, nasceu em Belém, viveu na Galileia, depois, teve muitos seguidores e morreu. Esse é o Jesus histórico que está nos livros de história. A Michele está fazendo história, provavelmente vai ouvir falar sobre isso, e a gente ouve falar do Jesus histórico. Não é isso, gente? Jesus histórico, tem muita gente que olha para esse Jesus histórico, só que esse Jesus histórico, não é que vai trazer salvação. Que traz salvação é o Jesus da Bíblia, é aquele que morreu e ressuscitou. E eu já ouvi pessoas olharem para Jesus com ar de superioridade. Se vocês verem a história dos Beatles, que ficaram famosos aí na década de 60, e ficaram muito famosos, eles falaram assim, nós somos mais famosos que Jesus Cristo. São aquelas pessoas que olham para Jesus de cima para baixo, como eles estavam dizendo assim, somos superiores a Jesus. E tem gente que se acha superior a Jesus. Uma pessoa que morreu recentemente, o tal do reverendo Moon, ele dizia que Jesus veio, mas ele não fez a sua obra completa, que ele deveria ter casado e ter filhos, mas que o reverendo Moon veio completar a obra de Cristo. Ele se achava superior a Jesus, porque ele tinha casado, tinha filhos, e ele ia completar a obra. Mas hoje ele está enterrado, e o túmulo dele está lá, e os restos mortais dele estão lá, ele não ressuscitou. Porque o nosso Senhor Jesus, pelo contrário, ele morreu e ressuscitou. Então, é muito superior a esse falso reverendo chamado Moon, que já morreu. Tem pessoas que olham para Jesus com superioridade, mas Jesus está acima de todos e recebeu um nome que está acima de todo o nome. Tem gente que olha para Jesus, mas olha os ouvidos de Jesus. Como assim ele olha os ouvidos de Jesus? Chega para Jesus e começa a falar com ele. E fala seus temores, e fala a sua história. E vocês já repararam que quem fala muito, fala demais,
ele não deixa você falar. Já viram isso? Já repararam? Tem gente que fala tanto, não deixa você falar. É horrível uma conversa assim, não é? E tem gente que faz assim com Jesus. Fala tanto com ele, mas tanto não deixa ele falar com você. São pessoas que se atentam aos ouvidos de Jesus, mas não querem ouvir a voz de Cristo. São maneiras erradas de se chegar a Jesus, de olhar para Jesus. Tem gente que gosta de ouvir Jesus, é o contrário, né? Não fala muito com ele, mas gosta de ouvir ele falar. E são aquelas pessoas, não que a gente não deve falar com Jesus, amém, irmãos? A gente, claro, deve falar com Jesus, contar seus temores, mas não é suficiente para a nossa salvação. A gente precisa algo além disso. É importante falar com Jesus. Aliás, Ele ama ouvir a nossa voz. Mas a gente também tem que dar espaço para Ele falar conosco. Que Ele também está ansioso para falar conosco. E tem gente que vai a Cristo só para ouvir e falar. E procura profecias, e procura profetas, e vai atrás disso, e vai atrás daquilo, porque quer ouvir a voz de Cristo. E não é ruim ouvir a voz de Cristo, mas isso não é suficiente. A gente tem muito mais de Jesus para as nossas vidas. Isso não traz salvação para nós. A gente precisa ter um compromisso sério com esse nosso Senhor, Jesus Cristo. E tem muitas pessoas que vão atrás de Cristo, que olham para Jesus, mas olham para as mãos dele, procuram coisas que ele pode dar. Eu me lembro de uma música, não sei se vocês conhecem, do Toque no Altar, que fala que pessoas, do que adianta ter as riquezas desse mundo, se eu não estiver perto de ti. Quem conhece essa música? Né? Fala justamente disso, do que adianta você ter coisas que Jesus pode te dar, mas se você não tiver o Senhor, Jesus Cristo, na sua vida. Tem gente que olha para as mãos de Cristo e fala assim, Jesus, eu quero receber tuas bênçãos, mas não quer compromisso com Cristo. Então, pessoas que querem as bênçãos dele, querem a cura dele, mas não querem se comprometer com ele. Então, são formas erradas de olhar para Jesus. São formas erradas das pessoas ir atrás de Jesus, mas sem ter um compromisso fiel com Jesus. É claro, né? Como eu disse, é importante a gente buscar a Deus, é importante a gente querer que Jesus nos cure, que Jesus nos abençoe. Isso não tem nada de errado de falar com Cristo, mas que não seja isso somente a nossa busca por Jesus. Então, qual seria a maneira correta, né, de nós irmos até Jesus? Eu vou ler um texto que está lá em Lucas, capítulo 8, verso 41. Lucas 8, 41. Tinha um homem chamado Jairo. Ele era chefe da sinagoga dos judeus. Ele era um homem muito influente na sua cidade, Cafarnaum. E ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus. E a Bíblia fala, eis que um homem chamado Jairo, Lucas 8, 41, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse à sua casa. A filha de Jairo, que tinha 12 anos, estava doente. E ele chega para Jesus de uma maneira muito bonita. Ele se prostra aos pés de Cristo. Quando a gente vai para Jesus, aos pés dele, você se abaixa, você se humilha, você reconhece a grandeza dele. A gente não deve se ajoelhar diante de pessoa nenhuma, diante de homem, de jeito nenhum. A gente não pode se ajoelhar diante de anjos. A gente não pode se ajoelhar perante anjos. A gente não pode se ajoelhar perante a esposa, perante o esposo, não pode. A Bíblia proíbe um ato de adoração para qualquer
ser criado, a Bíblia proíbe. Qualquer imagem, qualquer pessoa, seja animais, corpos celestes, a Bíblia proíbe. A única pessoa que a gente pode se ajoelhar e adorar é Deus. E Jairo, ele fez da maneira correta, ele se prostrou aos pés de Cristo e pediu ajuda. Muitas pessoas vão até Cristo porque estão precisando de alguma coisa. A gente fala que vai a Cristo através da dor. E isso não é errado. Muitas vezes Jesus concede para que a pessoa se achegue até Ele. E quando você está aos pés de Cristo adorando, você realmente está ouvindo aquilo que Jesus tem para falar. Eu me lembro que, em uma certa ocasião, Jesus estava na casa de Marta e Maria. E Marta e Maria eram amigos de Jesus, juntamente com o irmão Lázaro. E eles estavam ali na casa, e provavelmente eles estavam preparando um almoço ou um jantar para Jesus. E a Bíblia fala que Marta, ela estava cuidando das coisas, dos afazeres, talvez preparando um almoço bem gostoso para Jesus. E Maria, ao invés de estar ajudando a irmã, ela estava aos pés de Jesus. Estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, conversando com Jesus, adorando Jesus ali naquele momento. Aí Marta chega para a irmã, essas coisas de irmão, né? Marta chega para a irmã e fala assim: Maria, aliás, chegou para Jesus, sim, Jesus, fala para Maria me ajudar, porque olha a situação, eu estou fazendo tudo sozinha, e ela está aí, entre aspas, sem fazer nada, né? E eu estou precisando de ajuda, a gente está preparando tudo aqui. Jesus falou assim: Marta, você é tão atarefada com tantas coisas você se atarefa, mas uma coisa para você só que é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E não vai ser tirado dela. Então vai lá preparar o almoço, que deixa ela aqui. Foi isso que Jesus falou. Deixa ela aqui, porque eu não vou tirar isso dela de jeito nenhum. Ela escolheu a melhor parte. Amém, irmãos? A melhor parte, estar aos pés de Jesus. É uma forma tão linda de nós estarmos. Mas o que será que Jesus quer que a gente olhe para Ele? De que forma a gente quer que olhe para Ele? Se a gente pensar no Antigo Testamento, a Bíblia fala que quando eles saíram do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, e ali eles estavam numa caminhada para a terra prometida, não é isso? Então, eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e estavam caminhando para a terra prometida. E durante esse período que eles passaram no deserto, quem se lembra quantos anos? 40 anos, isso mesmo. Passaram 40 anos ali, muita coisa aconteceu, mas muita coisa aconteceu. E uma das coisas que aconteceram foi o seguinte: por causa da desobediência deles, começou uma praga ali no meio daquele povo, uma praga. Serpentes venenosas vinham e picavam as pessoas. E quem era picado por essa serpente morria, porque eram serpentes venenosas. E aí eles pediram perdão a Deus, foram para Moisés, assim: o que a gente faz? Aí Deus falou assim: olha, faz assim, pega uma serpente, funde uma serpente de bronze e levanta ela, e põe ali num lugar. Quem chegar para essa serpente que foi picado e olhar para a serpente, com fé que ela vai resolver o seu problema, a praga vai cessar, e a pessoa que olhar para aquela serpente vai ficar salva da morte. E foi. Aí Jesus, em João capítulo 3, ele diz o seguinte: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que crê nele tenha a vida eterna. Jesus, ele faz uma comparação daquela questão da serpente do deserto com a vida eterna, que quem olhasse com fé para aquela situação seria curado. E da mesma maneira,
a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que olhar para Cristo, tendo fé nele, tendo confiança que ele vai salvá-lo, aquela pessoa vai ser salva. É isso que Jesus quer dizer para nós quando fala, você deve olhar para Jesus. É esse olhar que ele quer e espera de nós. Um olhar prostrado aos seus pés, um olhar de adoração, um olhar onde você se sente realmente submisso a ele, para que haja salvação para a vida de cada um de nós. É isso que é olhar para Jesus. É você olhar com confiança. Sim, porque, gente, a gente não vê fisicamente Jesus no nosso meio, vê? Fisicamente não. Ele passou aqui há 2000 anos atrás, morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Não é isso? Hoje até no discipulado a gente estudou sobre o Espírito Santo, que veio no lugar de Jesus e habita agora o nosso coração. Mas fisicamente a gente não vê. Como é que a gente vai olhar para Jesus se a gente não vê fisicamente? É esse olhar que a Bíblia fala que a gente precisa ter. É um olhar de confiança nele, de que se eu olhar para ele pela fé, olhar para Jesus pela fé, eu vou ser salvo. É esse olhar que Deus espera de cada um de nós. Então, a Bíblia fala assim, né? Em Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia fala que é esse mesmo sentimento que a gente tem que ter para Jesus, sentimento de humildade. Ele sendo Deus, ele tendo todo o poder, ele esvaziou, deixou de lado a sua glória, deixou de lado toda a seus poderes de Deus, e ele se tornou igual a nós, e viveu nessa terra, seus 30 e poucos anos, como homem, e foi obediente até a morte. Então, é assim que nós devemos olhar para Jesus, com humildade, com obediência. A Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, né? Devemos olhar o seu exemplo, suas palavras de vida eterna, sua obra de salvação, né? E uma coisa importante que a Bíblia chama de justificação. Devemos olhar para Cristo e acreditar na obra de justificação. O que é isso? Significa que todos os nossos pecados, todos eles estavam em Cristo. Sim, mas algumas pessoas, né, falam assim, mas eu não peco. Ah, verdade, você não peca. Puxa, que coisa. A história conta, né, os estudos falam que a pessoa tem cerca de 10 mil pensamentos por dia. 10 mil pensamentos por dia. E as pessoas, elas pensam de tudo, né? Nós pensamos de tudo. E é interessante que vamos imaginar que desses 10 mil pensamentos, você que é uma pessoa muito santa, muito maravilhosa, muito perfeita, só 3 pensamentos no dia não são bons. Só 3. Os 9.997 são bons. Só 3 pensamentos por dia são ruins, são pecados. Você é quase um anjo ambulante. Aí desses 10 mil pensamentos, só 3 por dia você não foi legal. Só 3. Em um mês, quanto dá 3 vezes 30? 90 pensamentos no mês não foram bons, foram pecado. 90. E num ano, quem multiplica 90 por 12, já fiz as contas, dá 1080. Vamos arredondar para 1000 pensamentos no ano que você peca. Desses 1000 pensamentos no ano que você peca,
você multiplica pela sua idade. Então, eu, por exemplo, eu tenho 52 anos. É como se eu fosse para o céu hoje, eu chegasse para Deus e disse assim, Deus, eu sou uma pessoa tão boa, mas 52 mil pensamentos eu pequei. Fora os outros pecados, né, que tem de obras, de omissão, de tantas coisas. Mas imagina hoje num tribunal humano. Cadê o nosso irmão advogado, Sérgio? Está aí? Tá. Né, um advogado hoje que chega para defender um cliente que tem 52 mil delitos. Você acha que ele consegue ficar livre de uma condenação? Difícil, né? Complicado, né? E para Deus, gente, um pecado não te leva para o céu. Um pecado. No céu não entra pecado. Não entra pecado. No céu não entra um pecado. Aí eu falei assim, então a gente está enrascado mesmo. Está mesmo? E como é que fica? Essa é a obra de Cristo. A justificação. A Bíblia fala que em Cristo, todos os nossos pecados estavam nele. Todos os nossos pecados. Aqueles que pecaram no passado, aqueles que estavam pecando naquela época, e os nossos pecados de hoje. A Bíblia fala que todos os nossos pecados estavam em Cristo. E ali, naquele momento, quando ele morreu, a Bíblia fala que Deus não olhou para ele, Jesus sentiu o Pai o abandonando, porque Deus não pode suportar o pecado, e naquele momento ele foi separado de Deus, a morte estava ali, por causa do nosso pecado. Nós morremos a nossa morte em Jesus, porque era para a gente estar naquela cruz, por causa dos nossos pecados. E esse processo que ele nos perdoou, pela morte dele na cruz, é chamado de justificação. É como se você tivesse perdoado as suas dívidas e Deus te deu um crédito muito grande. Imagina uma pessoa, acho que para exemplificar melhor, imagina uma pessoa que tem uma empresa, está falido. Ele está falido. Ele deve 1 milhão no banco. Além dele estar quebrado, ele ainda deve 1 milhão no banco. Aí, por alguma situação, aquela pessoa consegue o perdão da dívida. Ele continua quebrado? Diz sim, continua quebrado. Ele devia 1 milhão, não deve mais, mas ele não tem, ali a firma não anda bem, ele está quebrado, ele continua falido. Agora, imagina alguém que vai lá e põe um crédito infinito no banco para ele. O que Jesus fez por nós? Ele não só nos perdoou as nossas dívidas, ele deu um crédito para nós. E esse crédito a gente pode viver nossa vida. Que ele não só nos perdoou os nossos pecados, ele nos justificou, ele nos declarou justos diante do Pai. Isso que Jesus fez por nós. Então, a gente vai para o céu não pelos nossos méritos, porque por nós mesmos, gente, não tinha a mínima condição da gente ir para o céu. Não tinha a mínima condição. Foi por causa de Jesus, que ele fez naquela cruz por nós. Hoje nós podemos ir para o céu. Ir para o céu por causa dos méritos de Jesus Cristo. Olhar para Jesus é confiar na obra que ele fez naquela cruz. Quando a gente olha para Jesus, a gente sabe que aquela obra que ele fez foi para a nossa justificação. Não somente para perdoar os nossos pecados, mas para fazer de nós novas criaturas, que agora nós somos herdeiros de Deus e herdamos todas as coisas juntamente com ele. Então, qual é a finalidade para nós olharmos para Jesus? Vamos pegar nossas Bíblias para nós entendermos qual é a finalidade de nós olharmos para Jesus em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
verso 28. Romanos 8 é um capítulo maravilhoso, que fala da nossa vitória que nós temos em Cristo Jesus. E esses 2 versículos falam de uma maneira muito importante o porquê que a gente tem que olhar para Jesus. Diz assim, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O que significa isso? Que o projeto de Deus para nós é que a gente seja parecido com Jesus. Esse é o projeto de Deus para nós. Por que que a gente tem que olhar para Jesus? A gente tem que aprender com Ele. A gente tem que colocar a nossa fé em Jesus. A nossa fé em Jesus. A gente tem que colocar a nossa confiança nele. E quando a gente começa a olhar para Jesus, a gente vê o jeito que ele fazia, o jeito que ele orava, o jeito que ele impunha as mãos, a gente tem que fazer também. É isso que Deus planejou para a gente. A Bíblia fala que ele predestinou a gente para isso, para a gente ser igualzinho a Jesus. Ah, mas eu não quero. Tá bom, é uma livre escolha sua, que cada um de nós tem. Mas aqueles que querem, ele predestinou para a gente ser igualzinho a Jesus. Quem quer ser igual a Jesus aqui? Deus também quer que você seja igualzinho a Jesus. Que seja para isso que ele fez toda essa obra, para que a gente possa ser parecido com Jesus. Quanto mais a gente olha para Jesus, mais a gente tenta imitar o jeito dele, mais a gente procura fazer as coisas que ele faz. Mas o que nós devemos fazer é olhar para Jesus, é colocar a nossa fé nele, a nossa confiança nele. É isso que a Bíblia fala, que é olhar para Jesus. Amém, irmãos? Eu vou pedir para o pessoal do louvor estar vindo aqui, e eu gostaria de nós orarmos, para que essa obra de nós olharmos para Jesus, essa obra que nós precisamos confiar em Cristo, nós possamos, nessa noite, chegar para Ele e falar assim, Senhor, eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero essa obra na minha vida. Vamos colocar em pé. Vamos orar para que o Senhor possa fazer isso nas nossas vidas. Que possamos olhar para Jesus. Colocar nossa confiança em Jesus. É isso que Hebreus fala. Que é isso que Deus quer. Para que a gente seja mais parecido com Cristo. Para que a gente possa ficar mais parecido com o Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor, depois nós vamos estar orando.